Lição número 1230. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. باب في ترك الوضوء مما مست النار. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós falamos na lição passada de aspectos, de situações em que não será necessário ou em que não é necessário repetir a ablução. Em outras palavras, coisas que não invalidam a ablução. E falamos também nesta mesma lição que nos primórdios do Islã, para quem consumisse algo que tivesse sido confeccionado através do fogo, este tinha que repetir a sua ablução antes da oração. Então, hoje nós vamos falar de não ser necessário, não é, fazer a ablução por consumir algo cozido através do fogo, não é? Tarkil wudu mimma massatin nar. São vários ahadis. Nós vamos ver ahadis que no passado existia esta obrigação de se fazer wudu por consumir uma comida que foi tocada pelo fogo. Vamos ver estes hadiths, vamos encontrar até hadiths que chamam a severidade desta prática, que a posterior esta prática foi abrogada. É importante nós mencionarmos, são os hadiths, aquilo que aconteceu no passado, para alguém não a posterior ouvir um hadith do gênero, pensar ainda que quando ele consumir alimentos que foram cozidos, não é, pensar que tem que fazer wudu. É bom saber que estes hadiths foram abrogados, conforme nós iremos já aqui mencionar. No primeiro hadith foi narrado por Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Queremos aqui dizer que estas práticas não são necessárias, ter que repetir o wudu ou consumir estes alimentos não invalidam a ablução. Ibn Abbas radiyallahu anhu diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam consumiu carne do ombro da cabra, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava, não é, do ombro, a perna de frente, gostava, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam consumiu e em seguida ele efetuou a oração e não fez a ablução. Ele não fez a ablução depois de consumir. Portanto, aqui nós podemos entender o que os comentadores explicam. Nós vamos encontrar que nos primórdios do Islã, conforme já havia dito, se alguém comece, não é, uma comida que havia sido cozida através do fogo, era necessário efetuar a ablução antes de efetuar o salá, conforme o hadith 194, que mais tarde nós vamos ver outros hadiths que conjugam que foi abrogado. Portanto, mais tarde esta prática, esta decisão foi anulada, não é? Mas é possível, depois dessa anulação, que alguns companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, não tendo tido ainda conhecimento desta abrogação, desta anulação, não é? Eles continuaram a seguir a decisão anterior. Mas a regra é esta que, a posterior, esta prática foi abolida. Temos outros ahadiths também que indicam, não é, a abrogação desta ordem que anteriormente existia. Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu disse que uma noite eu tornei-me o convidado do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele ordenou que um pedaço de carneiro fosse preparado. Então esta carne foi assada. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou numa faca e começou a cortar a carne para mim. Entretanto, Bilal radiyallahu anhu veio e chamou o profeta sallallahu alaihi wasallam para o salá. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam atirou a faca do lado e disse o que se passa com ele, que suas mãos sejam enchidas de poeira. Então ele levantou-se para efetuar a oração. Portanto, o narrador aqui, não é, Al-Anbari, acrescentou, não é, que, ou noutra narração, nós vamos encontrar que o profeta sallallahu alaihi wasallam consumiu a carne e não fez a ablução, foi diretamente fazer o salá, conforme o hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhu.
onde diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado, não é, sobre o pano, estava a consumir a carne, não é, da cabra ou da ovelha. Depois limpou a sua mão com o pano sobre o qual ele estava sentado e levantou-se e fez o salá. Não vem mencionado de ele ter feito ablução. No hadith ainda de Muhammad ibn Munkadir, vem mencionado que ele diz que ele ouviu de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dizer que eu servi pão e carne ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele comeu, em seguida pediu água de ablução. Ele fez a ablução e efetuou a oração de Zuhr, a oração do meio-dia. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu a comida restante e comeu, e depois levantou-se para fazer o salá e não fez ablução. Está aqui mais um outro hadith falar desta prática ter sido abrogada. Vem ainda no outro hadith de Jabir, a última prática do profeta sallallahu alaihi wasallam foi de não efetuar a ablução depois de comer qualquer coisa que tivesse sido confeccionado através, não é, do fogo. Este hadith deixa aqui claro, fica cristalino esta prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que os alimentos que haviam sido confeccionados através do fogo não havia necessidade de se fazer nova ablução. E nós vamos encontrar hadiths, não é? Hadiths que era antes obrigado a pessoa a fazer a ablução depois de consumir algo que havia sido tocado por fogo. Por exemplo, o hadith da Abu Huraira, que também está no Abu Daud. Abu Huraira radiallahu anhu narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-wudu'u mimma indajjat an-nar." Efetuai a ablução depois de consumir o que tenha sido confeccionado pelo fogo. Portanto, este hadith, não é, fala, não é, de ablução. Se a pessoa somente ler um hadith do gênero, o profeta diz: "Al-wudu mimma massatin nar", efetuar a ablução depois de consumir algo que tenha sido confeccionado através do fogo, com fogo. Você pode pensar, depois de comer a sua comida normal, vai fazer wudu. Não, isso foi abrogado. É importante fazer menção desse hadith para que fique claro que esta prática foi abrogada. E no outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Tawaddau mimma ghayyaratin nar", façam ablução depois de consumir o que tenha sido confeccionado, não é, com fogo. Este hadith também foi abrogado. Portanto, aqui fica claro, né, dos ahadiths que mencionamos antes, né, estes últimos ahadiths mostramos que existem hadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam ordena que as pessoas façam ablução por consumir alimentos confeccionados, não é, que foram cozidos, né? E o profeta sallallahu alaihi wasallam a posterior abrogou isso com todos esses ahadiths que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele comeu, não é? Outra narração vem claramente que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por um indivíduo. Este indivíduo tinha, não é, a sua panela, não é, no fogo, e o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou se a comida já estava cozida, e ele respondeu sim, que já estava cozida. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam tirou um pedaço, não é, de carne desta panela, foi mastigando até proferir o primeiro takbir, a iniciar a oração. O narrador do hadith diz: eu estava a olhar para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mostra aqui a última prática, conforme Abu Huraira radiallahu anhu mencionou, a última prática do profeta sallallahu alaihi wasallam foi não fazer a ablução por aquilo que havia sido confeccionado, os alimentos confeccionados com fogo. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos percepção, não é? E que este mas'ala fique claro. E nós não temos que fazer a ablução quando nós pegamos uma carne crua que ainda tem sangue, pegamos a carcaça do animal, esqueleto do animal, um animal morto, e muito menos consumindo alimentos que foram confeccionados com fogo. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.